Olha que notícia interessante. PT quer cassação e prisão de Eduardo Bolsonaro a partir da representação do Conselho de Ética. O partido pediu a cassação do mandato dele, porque você sabe, ele é deputado licenciado, né? Ele, por enquanto, ainda está no mandato de deputado, tem 4 meses de licença, e aí ele, inclusive, estuda até renunciar e tal. Mas antes disso, ele pode enfrentar um processo de cassação se esse pedido do PT for levado adiante no Conselho de Ética. O Centrão manda um alerta urgente a Bolsonaro sobre sua prisão. Então, assim, pai e filho estão enrolados, né? Com pedidos de prisão. No caso do Centrão é o seguinte, eles acertaram no principal, que é a prisão, e erraram na previsão de quando, né? Eles estão prevendo que o Bolsonaro vai ser preso lá para julho, ou seja, daqui 2 meses. Eles estão achando que vai dar tempo do cara ser julgado pelo STF, condenado, entrar com os devidos recursos, esses recursos serem julgados também, tudo até julho, e ele começar a cumprir pena. Não vai acontecer nesse prazo, realmente. Né? Agora, de fato, o que pode acontecer é esse episódio que envolve o Eduardo Bolsonaro enrolar o pai também num pedido de prisão preventiva, porque sim, isso pode acontecer. Te explico por quê. O que acontece? Tem um artigo do Código Penal brasileiro, artigo 344, né? Tá aqui, ó, vamos ler o que ele diz. O crime é coação no curso do processo, usar de violência ou grave ameaça, que é o caso, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, tipo assim, do pai, contra a autoridade, pode ser um ministro do STF ou vários, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir no processo judicial, ou seja, tipo o juiz, o procurador-geral, o delegado que faz a investigação, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena de 1 a 4 anos de lei de multa e pena também correspondente à violência, se for um caso de violência física. Se for um caso de grave ameaça, que é o caso que a gente está vendo, a pena de 1 a 4 anos e multa. Então é o seguinte, Jair Bolsonaro, quem é? É o beneficiário total desse esquema que o Eduardo Bolsonaro está tentando armar lá nos Estados Unidos, certo? Por quê? Porque se der certo o plano do Eduardo Bolsonaro, quem que se dá bem? O Jair. O Jair, que em tese não seria condenado, se eles conseguissem coagir os juízes ao ponto dos juízes ficarem com medo e realmente absolverem Bolsonaro. Ele seria o beneficiado. Segundo, quem é que diz que está bancando o Eduardo lá? Ele próprio já disse nas redes sociais dele, já disse em entrevista que está bancando o filho nos Estados Unidos. O Jair. Então o Jair está financiando o cara, que é filho dele, que está fazendo uma conspiração internacional para tentar constranger, coagir os juízes que vão julgar o pai dele. Certo? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro responde pelo que está fazendo lá nos Estados Unidos, porém, se tem alguém financiando, significa que esse financiador também é uma espécie de mandante, né? Porque esse financiador é justamente quem vai se beneficiar. Então, este crime aí, ó, de coação no curso do processo, também se aplica a Jair Bolsonaro. E aí, o que acontece quando uma pessoa coage o juiz no meio do processo? Ela pode ter sua prisão preventiva decretada, justamente para ela parar de atrapalhar a investigação. Por muito menos do que isso, por causa de um telefonema para a casa do Mauro Cid, o Braga Neto foi preso, porque ele ligou lá para saber o que o Mauro Cid tinha contado no depoimento para a Polícia Federal, ou seja, ele estava interferindo na investigação da Polícia Federal. Foi preso, está até hoje na cadeia. Então, assim, se um general de 4 estrelas é preso por um telefonema que comprova uma interferência, o que a gente vai falar então do Jair Bolsonaro? Como é que a gente explica o fato desse cara estar solto até hoje, fazendo tudo que bem entende e nada acontece com ele? Por que o STF está com o freio de mão? Já está na hora de prender esse cara. Já deu mais motivo do que se possa imaginar. Cada passeata, cada micareta golpista que ele organiza na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em Brasília, não sei aonde, é um ato de hostilidade ao Supremo Tribunal Federal, está tentando colocar o povo contra a instituição Supremo Tribunal Federal. Já poderia ser motivo de prisão, mas não, estão deixando. Agora ele está indo além, ele está fazendo uma articulação internacional e usando o filho dele, pagando para o filho dele fazer esse serviço para ele lá fora, para ele não aparecer. Então sim, mais até do que prender o Dudu Bananinha, prender o Jair Bolsonaro já tem motivos jurídicos para a decretação de uma prisão preventiva. E isso sim, o Centrão não acertou na prisão lá em julho pela condenação, mas sim pode ter uma prisão antecipada, antes mesmo dele ser condenado, que é a única maneira que se admite, inclusive, uma prisão no Brasil, antes que a pessoa seja condenada e transitada em julgado esse processo, que é justamente ela tentar, de alguma maneira, atrapalhar, interferir, mover, mexer, incomodar a investigação, incomodar o processo judicial, que é o que o Bolsonaro está fazendo, né? Líder do PT entregará dossiê sobre Eduardo Bolsonaro à Polícia Federal. Notícia do Paulo Capelli, do jornal Metrópolis. O que acontece? Quem pediu a prisão foi o Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara. Só que ele pediu a prisão e já estava armado, né? Assim, já tem um dossiê gigantesco de informações,
todas as provas, exatamente como ele chama aí, ó, a matéria do DCM, já temos todas as provas. Lindbergh revela dossiê contra Eduardo Bolsonaro. Então, assim, eles printaram postagem de rede social, eles salvaram vídeos, eles postaram vídeos de outras pessoas, guardaram vídeos de outras pessoas que registraram encontros do Eduardo Bolsonaro com políticos trumpistas lá nos Estados Unidos, todas as articulações que ele foi fazendo, ele mesmo foi documentando, ele mesmo foi produzindo prova contra si. Só que para evitar que ele apague tudo das redes sociais, o Lindbergh e a equipe dele foram capturando tudo, guardando tudo e estão com tudo na mão. Como foi ele que apresentou a denúncia, ele vai ser convidado, aliás, já foi intimado a prestar depoimento para trazer quais os esclarecimentos que ele tem a esse respeito. E ele falou que vai levar o dossiê completinho. Então, se o Eduardo apagou algum vídeo da rede social, apagou alguma postagem, se tentar de alguma maneira escapar dessa história, não vai ter jeito, porque está tudo lá na mão do Lindbergh, ele vai entregar tudo para a Procuradoria-Geral da República, no depoimento que ele vai prestar. E olha, a PGR pediu urgência nesse processo, por conta do fato de que o julgamento está em pleno andamento, não pode deixar nada atrapalhar o julgamento. E por conta dessa urgência que o inquérito foi aberto rapidinho, né? E ainda mais por conta dessa urgência toda, Moraes autoriza Eduardo Bolsonaro a responder por escrito e também manda Jair Bolsonaro ser ouvido em inquérito. Da blog da Daniela Lima, do G1. Ela está contando justamente que o Eduardo Bolsonaro é tão urgente para o PGR que ele nem vai exigir que o Eduardo volte ao Brasil para prestar depoimento pessoalmente. Ele vai poder escrever o depoimento dele e mandar de lá para cá. Até porque sabe, né, que se falar que ele tem que voltar, ele não volta, né? Que ele é cagão, ele não vai querer voltar de lá porque ele sabe que se ele voltar, ele corre de ser preso. E coragem para enfrentar isso, como o Lula teve 580 dias de cadeia, ele não tem, né? Então ele vai continuar lá. Então, para facilitar, a real é essa. Para facilitar, o PGR falou, vamos evitar desgaste, vai, presta depoimento por escrito. Aí o Xandão falou, concordou, tudo bem, então, se o PGR está de acordo, então eu também estou de acordo. Então o Eduardo Bolsonaro vai prestar depoimento por escrito e o pai Jair não. O pai vai ter que ir à Polícia Federal prestar depoimento diante do delegado e explicar como é que é essa história de financiar o filho para o filho pressionar o STF. Para ministros do STF, blog da Andréa Sadi, também do G1, Eduardo Bolsonaro é instrumento das Big Techs contra a regulação das redes. Esse é o ponto, meu amigo, minha amiga. Esse é o ponto-chave que a gente tocou aqui agora. Que é o seguinte, obviamente que o Trump não vai colocar os Estados Unidos em rota de colisão direta com outro país só para defender o Bolsonaro, né? Porém, tem mais gente com o mesmo interesse em ferrar com Alexandre de Moraes. A gente está falando dos donos das Big Techs. Por quê? Porque as Big Techs não querem ser regulamentadas. Existe um julgamento em andamento do Marco Civil da Internet no STF e existe uma proposta que vai ser apresentada na Câmara pelo governo de regulamentação das redes sociais, né? Ter um pouquinho de ordem na bagunça, ter um pouquinho de regra na bagunça, porque hoje não existe regra nenhuma. As únicas empresas que funcionam no Brasil sem ter uma norma de funcionamento são as Big Techs, são as redes sociais, as mídias sociais. E isso não pode continuar acontecendo. Só que elas não querem, né? E elas sabem muito bem, o Elon Musk principalmente, sabe muito bem o quanto o Xandão tá nessa briga, né? Lembra do Twitter, da Starlink, daqueles rolos todos que o Xandão foi lá, mandou sequestrar, bloquear dinheiro da conta da empresa para pagar multa, mandou tirar o Twitter do ar. Você se lembra de tudo isso, né? Enfim, por conta disso, o próprio Elon Musk tem muito interesse nesse bloqueio da vida civil do Alexandre de Moraes. Não só ele, como os representantes das outras Big Techs também, justamente porque ninguém quer lei, ninguém quer regulamentação, né? E aí, então, eles estão usando esse pretexto. Essa é a avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também é a mesma avaliação internamente no governo Lula, de que eles estão usando como pretexto, como desculpa, essa história do Jair Bolsonaro, porque eles têm interesses muito maiores em perseguir o Xandão por outras razões. E de quebra, ao fazer isso, eles acham que vão também ajudar o Jair Bolsonaro e companhia nas eleições do ano que vem. Então, assim, é tipo, mata dois coelhos com uma cajadada só. Não sei se a gente ainda é politicamente correto usar essa expressão, se não for, me desculpe, me avise no comentário que eu não uso mais, tá? Enfim, e aí, o que vai acontecer daqui para frente? Tem uma embaixadora brasileira, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, embaixadora mergulha em missão anti-Eduardo em apoio a Moraes. Ela foi designada para conversar com os Estados Unidos para falar, olha, vocês já avaliaram o impacto, não só político, mas o impacto econômico de, por exemplo, você bloquear o cartão de crédito do Xandão? Sim, porque tem um impacto econômico para todo mundo, sabia? É isso que você precisa saber. Porque é o seguinte, imagina a seguinte situação. Bloqueia lá o cartão de crédito Visa ou Mastercard do Xandão.
sem justificativa pela lei brasileira. Ah, mas é uma lei americana. E daí? No Brasil vale a lei brasileira. Aí o que vai acontecer imediatamente após? O Xandão vai entrar na justiça falando, olha, eu quero o restabelecimento do meu cartão de crédito. Porque, segundo a lei brasileira, não tem nada que impeça eu ter cartão de crédito. Aí qualquer juiz vai dar ganho de causa pro Xandão, por quê? Porque é verdade, porque na lei brasileira não tem nada que preveja que simplesmente pode deixar de prestar o serviço para ele. Aí vai vir uma decisão mandando restabelecer o cartão de crédito dele. Aí a empresa de cartão de crédito fica ali entre a cruz e a caldeirinha, né? Pô, se eu obedeço a lei brasileira, eu sofro uma sanção lá dos Estados Unidos. Se eu obedeço a lei americana, eu sofro uma sanção brasileira. Que tipo de sanção brasileira? Sei lá, ó, multa de 10 milhões por dia enquanto não restabelecer o cartão do cara, por exemplo. E aí essa multa vai comendo. E aí a empresa ou vai pagar essa multa todo mês, porque ela não vai restabelecer e vai ficar pagando a multa, e chega uma hora que ela vai responder por desobediência, que é um crime, e isso pode fazer até a empresa sair do Brasil. Uma Visa, Mastercard, que ela prefere de repente não operar no país para não ter problemas, que ou paga aqui ou paga lá, mas vai pagar de qualquer jeito. Vai pagar multa para alguém de qualquer jeito. Só queria te mostrar rapidinho essa mensagem que eu recebi do Carlos Matos. O Carlos Matos trabalha numa fábrica e já está trabalhando online também como um segundo trabalho já há algum tempo, tá? Ele no computador, no celular, ele chega da fábrica, vai pro computador, trabalha mais um pouquinho, organiza o negócio dele, ó, já está ganhando uma graninha, $643, que dá aí mais ou menos R$3.600 por mês. Isso de renda extra, tá? Além do que ele ganha como salário dele na fábrica. Mas tem gente que está ganhando grana, inclusive, para se sustentar só com isso. A Carolina é uma delas, que já está tirando $1.049 trabalhando dentro de casa, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, inclusive não se preocupa nem com o trânsito e muito menos com a escala 6x1. $1.049, que dá perto de R$6.000. E olha só o Paulo Rodrigues também, que mandou aqui, autorizou, obviamente, a gente mostrar essas mensagens. Ele está trabalhando há 4 meses nesse sistema online e aí já está ganhando $2.154, o que corresponde a quase R$12.000 por mês. O cara está ganhando em 4 meses, gente. Então, é o seguinte, existe várias maneiras de você ganhar dinheiro pela internet. Você pode pegar o seu talento, que é em vendas, para vender produto para a Amazon, para o Magalu. Você pode montar um iFood dentro de casa e começar a crescer, isso virar um restaurante. Tem um monte de formas de você empreender dentro de casa, no horário que você pode, do jeito que você quiser, morando onde você quiser. Se você quiser e está interessado nesse tipo de oportunidade, então clica nesse link que aparece aqui na descrição. É o primeiro link que aparece na descrição do vídeo, aqui em cima. Tá? Você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, que nunca entra em roubada, não é à toa que eu estou falando sobre isso aqui, e ele vai te explicar direitinho o que você precisa saber. Tá? Não é oferta de emprego, gente. É uma escola de negócios digitais que te ensina onde encontrar as oportunidades para ganhar dinheiro pela internet e te ensina também o que você precisa saber para participar dessas oportunidades. Então, ó, clica no link da descrição aqui que você vai saber tudo direitinho e não perde essa oportunidade, não. Mas vamos lá, seguinte, né? Mudando de assunto, olha só, tem uma notícia no mínimo curiosa. O ex-diretor da PRF, ele entregou o Silvinei Vasquez, o Anderson Torres, entregou todo mundo. Ex-diretor da PRF confirma a ordem de Torres para blitz em ônibus nas eleições de 2022. O cara trabalha na PRF, era um dos diretores, ocupava cargo de confiança no governo, e confirmou que foi o próprio ministro que mandou fazer as blitz, né? Então, assim, o Silvinei se complica por quê? Porque o Silvinei era o superintendente lá, né? O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E ele colocou os policiais na rua para fazer as blitz. Mas complica o Anderson Torres porque desde quando o ministro da Justiça determina a realização de blitz? Desde quando? Desde nunca, né? O ministro ele trabalha com a política macro, jamais com uma ação específica dessa natureza. Vamos fazer blitz para verificar se vai ter ônibus com documentação ilegal, se vai ter gente transportando dinheiro, enfim, mas só em determinadas regiões onde o Lula ganhou com muita vantagem, né? E só no dia do segundo turno. No primeiro turno não teve. Tá tudo bem, primeiro turno pode comprar voto à vontade, mas no segundo turno não. E só nas regiões onde o Lula arrasou no primeiro turno, né? Enfim, e aí o cara prestou o depoimento dele, falou que realmente a ordem veio do Anderson Torres, mas veio com esse papinho assim de Cerca Lourenço. Não, é só porque a gente queria ver se tinha um transporte regular, tal, ônibus assim, tipo, sem documentação para transportar passageiro, essas coisas, né? Deu uma de migué lá, mas não convenceu ninguém não, tá? A verdade é essa. E tem mais, outra coisa que a gente descobriu hoje também, em depoimento das investigações do processo do golpe de Estado. Ramagem tinha sala no Planalto e despachava direto com Bolsonaro, de servidor da ABIN ao STF, matéria da Carta Capital.
O cara era funcionário da Agência Brasileira de Inteligência, prestou depoimento hoje e falou, olha, o Ramagem, que era o diretor-geral da ABIN, ele tinha uma sala lá no Palácio do Planalto. E olha, presta atenção, a ABIN é em outro lugar em Brasília, ela não fica lá no mesmo lugar, tá? É outro prédio, distante e tal, mas não, ele tinha uma sala no Palácio do Planalto. O chefe do Ramagem era o Augusto Heleno, que já ficava no Planalto. Então, teoricamente, o chefe da espionagem brasileiro também não teria motivo para ter uma sala no Palácio do Planalto, a não ser que o presidente tivesse interessado demais em espionar as pessoas.